bom com vocês? Esperamos que sim. Em tempos de Olimpíada, selecionamos 4 jogos que foram épicos no mundo do voleibol. 2 masculinos e 2 femininos, que nunca sairão de nossas cabeças. Então, sem mais delongas, e vamos começar com os jogos masculinos. O primeiro jogo selecionado aconteceu no ano de 1983, no estádio lotado, no Maracanã. Isso mesmo, pessoal, no Maracanã. Ele estava lotado. O jogo aconteceu contra o Brasil versus a extinta União Soviética, que era uma grande potência do voleibol naquela época. Era praticamente impossível vencer daqueles caras. Eles tinham até o nome, Cortina de Ferro. A partida, que terminou por 3-1, significou a grande popularização do esporte no país. No dia que aconteceu os jogos, para hoje, para nós, seria praticamente impossível se conseguir se concentrar na partida. Os jogadores daquela época tiveram que enfrentar um barulho ensurdecedor de um estádio de futebol lotado, uma chuva imensa que estava caindo sobre eles e a dificuldade de conseguir saltar devido ao piso molhado. A torcida pôde acompanhar grandes jogadas, como, por exemplo, o saque Jornada nas Estrelas. Aquele jogo foi o baque, mostrando que o voleibol existia aqui nesse país, que não era praticamente só o país de futebol. E foi um grande exemplo para as próximas gerações. O jogo foi tão épico que foi parar até no Guinness Book, pessoal. Isso mesmo, ele está no livro dos recordes. E em virtude da chuva, alguns jogadores optaram a tirar os tênis, jogando descalços, de meia. Até que, por fim, um jogador soviético teve a ideia de colocar carpetes na quadra. O segundo jogo, e que não poderia ficar de fora, foi a grande final olímpica de 1992 em Barcelona, que foi entre Brasil e Holanda. O Brasil se sagrou campeão e trouxe para casa a grande medalha de ouro, que foi a primeira entre os esportes coletivos no país. O Dream Team do Brasil elevou muito a popularidade do esporte no país. Os atletas eram muito assediados pelas tietes e começaram a ganhar dinheiro com anúncios e produtos. O mais chetado era o grande campeão Giovanni. O ouro olímpico também deu espaço para que outros grandes nomes do vôlei brasileiro surgissem. De certa forma, foi o início da democratização do vôlei, onde ele tentava se firmar num país onde jogar com os pés tinha mais glamour. Agora vamos para as meninas. Como não relembrar esse jogo? As quartas de finais de Londres 2012, que teve um requinte de emoção. Depois do baque de 2004, onde o Brasil teve a chance de fechar com 6 pontos e a Mari acabou tacando a última bola pra fora, em 2012 a história foi diferente. Um tapa na cara das russas. A Rússia teve a mesma chance. 6 chances de fechar o jogo. De virada, no tie-break, que o Brasil tava ganhando. Mas lá, Santa Sheila, a padroeira do voleibol, conseguiu salvar 6 match points. 22 pontos de ataque, 26 na partida. Já fez mais de um set ela sozinha. Yutkova vem contra-ataque, tem que pegar. Pegou Jaqueline. Do fundo Sheila. Do fundo. Só então, depois de um rodízio inteiro, onde Fernanda Garay foi pro saque, ela resolveu a partida, quinando a jogadora. A grande Sokolova, que se aposentou. 20-19, a chance de fechar o jogo. Fernanda Garay sempre na Sokolova, complicou tudo. Merecia se aposentar. E Dani Lins distribuindo a última bola pra rainha, né, gente? Pra aquela negra delícia da Fabizona fechar e aliviar os corações de milhares de torcedores. Inclusive o meu. Será que volta? Vai voltar pra trabalhar, pra fechar. Dani Lins é com E como não poderia deixar de ser, deixamos pro final o jogo mais motherfucker, mais épico para nós. Foi o jogo, a semifinal da Olimpíada de Atlanta, em 96. Que foi disputada por Brasil e Cuba. Um jogo quente. Depois dos resultados não saírem como o esperado, as duas equipes terminaram se enfrentando na semi. Mas na verdade o que fez esse jogo ser tão épico, tão motherfucker, foi as provocações do lado cubano.
Duas bolas. É quase impossível, mas não é impossível. Lá vem Cuba trabalhando. Lá vem bloqueio do Brasil. Lá vem contra-ataque do Brasil. Márcia lá de trás, solta o braço, toca no bloqueio cubano. Lá vem Cuba de novo. Vai subir o bloqueio brasileiro. Acabou. As cubanas provocam, Ana Moser discute com as cubanas. Sempre atitude antidesportiva, provocação, as batidas de rede. O árbitro tem que entrar ali no meio. Fica um clima ruim. A vitória cubana, porque A briga se tornou generalizada e se estendeu até o vestiário. último ponto, 15-12 no tie-break. Tiveram tudo para fechar até o quarto set. E aí a Márcia Fu se desentende com o segurança com as jogadoras cubanas. Fecha o tempo ali. As cubanas continuam provocando as cubanas. Atitude feia. Regra Torres, regra Bel. Ana Moser conversa com elas. Elas venceram, é preciso saber vencer. Mais difícil do que saber perder é saber vencer. E as cubanas aí mostram uma falta de esportividade muito grande. Continuam provocando, Márcia Fu não se conforma. Bem, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Esses são os 4 jogos épicos que para nós marcou a história do voleibol. E pra você, pessoal, qual é o seu jogo inesquecível? Qual é o motherfucker dos jogos pra vocês? Deixa aqui ó, nos comentários que a gente vai ver, ler, te responder e fazer um vídeo sobre ele. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar seu like. Compartilhar também, hein? Tchau, gente. Até o próximo vídeo.